Olá a todos que estão participando aí, que estão assistindo. Aqui é o Jefferson, presidente da CDL, e hoje trazendo para todos vocês aí o CDL Cast, uma roupagem nova. Quem nunca tinha me visto participando do podcast, então aqui estou hoje. E um evento muito importante hoje, uma data importantíssima para nós, porque junto com isso aí estamos trazendo aqui uma figuraça que é o Thiago. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Jefferson? Thiago é um grande consultor aí, está trabalhando essa semana junto com o Sebrae aqui no Mato Grosso e trouxe para nós uma palestra de excelência, inovação, tecnologia e tudo aquilo que a gente precisa aplicar no dia a dia do nosso negócio. É uma experiência única e inclusiva, onde todo mundo pode fazer parte. E isso eu quero trazer para todos vocês que estão aí do outro lado. Então, Thiago, trazendo aí para nós aí, você já conhecia Mato Grosso? Já conhecia. Primeiro, obrigado, Jefferson, pela oportunidade de estar aqui falando com você, falando para esse pessoal que a CDL atende muito bem. Então, é um prazer para mim estar aqui, de alguma forma trazer algum conhecimento, algumas ideias novas, ou até não tão novas assim, como a gente pode falar, mas que possa ajudar aos empresários locais aqui a se desenvolverem cada vez mais. Muito obrigado. Eu já tinha vindo a Mato Grosso, não a Sorriso, mas já fui a Sinop, Cuiabá, e eu acho que é um estado lindo, né? Mato Grosso, ele representa realmente o Brasil no campo, na agrícola, mas não só por isso, no desenvolvimento também. É um estado que cresce bastante, é um estado que tem um compromisso com o desenvolvimento que eu acho muito legal de acompanhar e de ver o quão inovadores até são aqui no estado. Eu vejo, Thiago, trazendo aqui um cronograma geral, que nosso Brasil é muito grande. Então há muita diversidade, muito tratamento diferente, muita regionalidade. E pegar um comparativo simples e básico, se você pegar Minas Gerais, que é um dos maiores estados do Brasil, ele tem 800 e lá se vai de municípios. Uhum. Então, há uma miscigenação muito grande, desde a serra ao litoral de Minas, ao Triângulo Mineiro, ao sul, tudo é uma mescla muito grande. E nós temos o Mato Grosso, que tem apenas 141 municípios. Então, Sorriso se destaca por ser uma potência agrícola, assim como Sinop, Lucas do Rio Verde, capital do Mato Grosso, que é Cuiabá, que é uma referência também muito grande. Mas a gente vê que ainda tem muitos a desenvolver essa região. Nós estamos aí atrelados a um eixo de rodoviário, que é 163, que é praticamente o único caminho que a gente tem para o norte. E a gente tem muitos desafios na área do comércio. E também muitas pessoas acham que o Mato Grosso é ainda aquela história de ter onça na rua, de ter sucuri, de você poder pescar da janela de casa. Sim. Tem. Não é tanto, mas tem. A gente é um amigo da sociedade, a gente tem aí muita... A ecologia faz parte do nosso dia a dia. Claro. O ambiente que nós estamos aqui é maravilhoso. E o empresário, ele acaba se adaptando ao meio, ele trouxe novas técnicas de fora, implementa aqui dentro e faz com que o comércio seja pujante, que ele movimente, que faça com que a coisa tenha vida. Mas a gente sabe também que isso é um processo que precisa estar sempre sendo inovado. E o que você nos comentou antes, no off aqui, é que isso aí é um processo constante, que a inovação vem... E ela traz junto com isso a evolução também da sociedade, a evolução do comércio. Uhum. E acredito eu, Thiago, que hoje não há mais como separar o ambiente pessoal do profissional. Sim. Eu acho que você não pode ser mais o médico e o monstro. Você não é uma pessoa em casa e uma pessoa no ambiente de trabalho. Uhum. Eu acho que hoje a mescla dos dois é imprescindível. Sim. Você precisa trazer o amor para o seu negócio e você precisa do seu negócio trazer aquela experiência que você tem lá com o seu cliente dentro dessa casa. Claro. Quer queira ou não, você está vendendo o seu peixe todo dia para todo mundo. Seja para um parente seu, seja para um filho, seja para um cliente do seu comércio. E essa mescla é necessária. Mas nem sempre isso é entendido pelo empresário. Geralmente o empresário tem uma visão diferenciada. O empresário pensa que o comércio é vender e a casa é viver. Uhum. Mas se você analisar, num dia de 24 horas, 8 horas você passa voltado para o seu negócio. Claro. Então, como é que você pode trabalhar com isso, Thiago? Como é que você pode fazer com que o seu negócio seja uma coisa prazerosa para você e também para o seu cliente, para a pessoa que frequenta o seu ambiente, seu colaborador, seu cliente, enfim, todos que estão lá?
Jefferson, esse é um desafio da modernidade também, né? Porque realmente com a tecnologia, com o acesso, com a internet, né? Você está o tempo todo conectado com o seu trabalho, né? Hoje em dia não tem mais aquilo, deu 5 horas, você botou a sua caneta no bolso, levantou e foi embora, porque seu WhatsApp continua tocando, seu Instagram continua funcionando, a vida continua daquilo ali. E a internet permite que você esteja o tempo todo conectado com isso. Então, alguém que tem uma loja, ele tem acesso às câmeras de casa, né? Então, hoje o cara fica lá e está em casa jantando com a esposa e às vezes ele tem que pegar lá o telefone e ficar olhando a câmera da loja. E isso pode gerar tantas coisas boas quanto coisas ruins também, né? De você acabar não conseguindo se desligar realmente e isso gerar algum tipo de transtorno, às vezes estresse e por aí vai. Às vezes um problema dentro da família, você só pensa no seu negócio, você não pensa na família, a gente está aqui também. Então o que eu falo para isso é que a gente precisa abraçar as novas ferramentas, que vai facilitar a sua vida. Às vezes quando a gente fala de novas tecnologias, novas ferramentas, a gente pensa em coisas caras, coisas complexas, e não, tem coisas super simples que você pode, um controle de estoque um pouco mais apurado, uma câmera, como eu falei, que te permite, vez ou outra, dar uma olhada, ver se está tudo bem. Mas eu acho que tem um ponto fundamental nisso, que são as pessoas. Se você tiver pessoas no seu negócio que acreditam em você e que, de fato, são seus parceiros e não só funcionário, você começa a conseguir se afastar um pouco mais em determinados horários porque você confia naquele time. Então, a importância de uma contratação bem feita e de você entender, primeiro de tudo, né? O que a sua empresa está entregando para a sociedade? O que a sua empresa está se propondo a resolver na sociedade? Aquela dor que você está querendo curar naquela região ou naqueles clientes que você está atuando. Feito isso, quando você contrata alguém, você consegue trazer para essa pessoa e falar, você está vindo trabalhar aqui, mas essa empresa ajuda também dessa forma. O que a gente faz, a gente vende produto, a gente vende serviço, mas a gente ajuda famílias também a consumir melhor, dependendo do que você oferece, ter uma saúde melhor, ou ter uma experiência de compra melhor, mais rápida, que ele vai perder menos tempo e esse tempo que ele economiza na tua loja, que é um atendimento mais rápido, ele ganha na família, ele ganha no trabalho. Quando o teu funcionário entende esse propósito, ele veste a tua camisa. E aí você alia novas tecnologias, novos processos, porque tecnologia também não é só internet, computador. Tecnologia pode ser processo. Um processo bem feito é uma tecnologia. Então, quando você olha para dentro do seu negócio e vê que existem oportunidades ali de processos que vão te gerar tempo, economia de grana também, isso vai impactar na sua vida pessoal. Isso vai impactar num final de semana mais tranquilo, isso vai impactar numa paz de espírito quando você estiver em casa, para você aproveitar aquele momento que você está vivendo, que é o momento da sua família. Eu vejo, Thiago, que o empresário e o colaborador, eles nem sempre compactuam das mesmas ideias, do mesmo jeito. Geralmente, não é via de regra, mas geralmente um trabalha contra o outro, né? Um trabalha para receber o salário e o outro trabalha para tentar não pagar o salário. É engraçado essa posição. E aí eu vejo que você, como qualquer ser humano, você, carne e osso como todos nós, claro, teve um começo de carreira, teve um meio de carreira, hoje você está num ponto e você vai ter o seu futuro. Todo mundo é assim. Uhum. E geralmente a gente procura uma escala crescente. Sim. Você contou para nós que você trabalhou já na Oi. Sim, né? Foi a minha primeira empresa. Então, a grande pergunta que eu acho que todo mundo tem, a única curiosidade que todo mundo tem é o seguinte: aquela época, e eu não sei quanto tempo faz, você tinha a mesma visão que você tem hoje? Quando você você já trabalhou numa experiência imensa, que foi dentro da época, que é uma das maiores empresas do mundo, se não a maior, pelo menos em inovação, tecnologia e tratamento, eu não conheço outra igual. E você saiu da Oi,
passou por alguns outros locais e chegou até a Apple. Essa caminhada, você achou que você chegaria a tal ponto? Você tinha um objetivo? Ou a sua vida foi fadada a nascer, crescer e morrer dentro do mesmo local? Eu comecei na Oi, como você falou, né? Eu comecei até vendendo celular mesmo em loja, primeiro, depois eu fui trabalhar na empresa. E assim, eu acho que a gente tem que buscar sempre se desenvolver de alguma maneira, né? Seja profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente. Eu acho que a gente tem que buscar isso como... Isso aí é o que eu acredito. A gente está aqui na Terra e eu acho que é para isso, para a gente se desenvolver, né? E quando eu comecei lá, eu tinha uma cabeça de 20 anos de idade. Hoje eu tenho 39, vou fazer 40 mês que vem, já passou uns 20 anos aí. Mas eu não tinha a mínima clareza do que eu ia fazer, o que eu, por exemplo, ia trabalhar na Apple. Nunca tive esse sonho. Você achou que isso era viável na sua vida? Não, eu nem cogitava isso, né? Era tão distante para mim que eu nem cogitava. Na verdade, eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa. Eu tinha um sonho de trabalhar na Coca-Cola. A matriz era no Rio, eu sou do Rio. E eu sempre achei... Eu estudei numa escola de marketing. Então, a Coca-Cola, para mim, era uma grande referência. E eu nunca consegui trabalhar na Coca-Cola. Trabalhei na Heineken, que tinha uma ligação com a Coca-Cola, né? Não sei se ainda tem, mas tinha. Mas na Coca-Cola mesmo eu não consegui. E daqui a pouco eu fui trabalhar na Apple. Bateu na trave da Coca, bateu na trave. Bati e falei, cara, caí pra cima, né? E aí eu fui trabalhar na Apple, que pra mim era um sonho muito distante. E eu brinco, né? Entrei no site da Apple, cadastrei o meu currículo, fui chamado para uma entrevista, para uma dinâmica e passei. Foi assim que eu entrei na Apple. Não foi ninguém que me indicou, não foi nenhum QI, né, que a gente chama. Até então não conhecia ninguém que trabalhava na Apple. Então foi uma surpresa muito grande para mim. Agora, o que eu acho legal disso a gente tem que, claro, ter uma estrela norte ali. A gente precisa desenhar ali um possível futuro, né? Então eu sempre quis trabalhar com varejo, eu sempre quis trabalhar com comportamento de consumidor. É uma coisa que brilhava nos meus olhos. Saber como é que é a jornada de compra, o que o consumidor leva em consideração para comprar um produto ou não. E isso tudo sempre estava na minha cabeça. Então era uma coisa que eu gostava muito. E eu acabei indo trabalhar na Apple com experiência do cliente. Então, é claro que quando eu olho para trás, parece uma história de livro, né? De tudo certinho, mas não foi. Eu trabalhei 5 anos na Oi, trabalhei quase 1 ano na Heineken, trabalhei mais 5, 6 anos na Ipiranga, com um monte de frustração no meio do caminho, não trabalhando às vezes com a coisa que eu mais amava, mas quando eu olho para trás, com a ansiedade de jovem, né, com a ansiedade de querer crescer logo, com a ansiedade de querer virar diretor de alguma coisa, e quando eu olho para trás hoje, eu percebo que, na verdade, a jornada ela vai acontecer e você tem que aproveitar essa jornada, o dia a dia mesmo, né? Tipo, você tem que ir aproveitando cada dia, cada ano, porque é ela que vai te levar no futuro que você está imaginando. Então, quando você vive muito também para o futuro, eu quero ficar rico logo, né? O ficar rico ele tem que ser uma consequência da sua jornada, caso isso venha acontecer. Porque no meio do caminho você pode até mudar. Não, nem quero ficar tão rico, não. Eu só quero ser feliz, ficar tranquilo aqui e tudo mais. Porque a gente amadurece, a gente também vai pegando as nossas experiências, as nossas frustrações, e isso também vai nos ajudando e vai nos transformando numa pessoa, num profissional que a gente precisa ser para chegar naquele sonho futuro que você quer. Então, quando eu olho para trás, eu era um jovem bem audacioso no sentido de querer crescer rápido, e eu vejo que a importância que tem de você ter a calma, de você ter a paciência e a resiliência para construir essa história. Ninguém vira um profissional bom ou de referência ou experiente da noite para o dia. Então, o caminho às vezes parece muito tortuoso, às vezes você acha que fala assim, ferrou, deu tudo errado, mas daqui a pouco esse tudo errado vira o aprendizado que você precisava ter para chegar onde você quer chegar.
Nós vivemos num país aqui, nosso Brasil querido e amado, Thiago, em que nada é fácil, né? Nada é fácil. Tá vivo já é uma dificuldade, aí você tem que arranjar um emprego, você tem que montar um negócio, você tem que arranjar um meio de sobreviver, e a gente luta todo dia com isso aí. Com certeza. E aí a gente fala em riqueza. Todo colaborador numa empresa, ele quer ter uma renda boa, porque um dia ele quer ser rico. O sonho de todo mundo é ter dinheiro na conta, ter fartura, poder ter um monte de amigo, festejar a vida como ela deve ser, sem se preocupar. E aí vem a palavra riqueza, que você comentou antes, que eu achei assim maravilhosa. E o que é riqueza? É um conceito? É um valor? É um propósito? É uma meta? O que é riqueza? Para mim, a riqueza é o caminho. Não quer dizer que lá no fim eu vou ter milhões de dólares, ou milhões de reais, ou euros na conta. É uma consequência. Mas como é que eu construí essa caminhada? Eu construí essa caminhada tratando bem meu colaborador, tratando bem minha família, Sim. deixando assim, eu vou trabalhar final de semana, e a família já fica emburrada, eu brigo. Pô, a gente não pode nem trabalhar, é o futuro de vocês que está aqui, eu tenho que fazer minha parte. Não, eu vou trabalhar e aquilo tem que ser um motivo de alegria para todo mundo. Então, quando eu consigo construir esse caminho, é claro, tem pedra todo dia para tirar do caminho. Todo dia você tem um negócio para resolver. Mas se você pensar que a sua vida é um caminho e que você vai ter que percorrer de um jeito ou de outro, por que não facilitar ele? Então, o que eu considero riqueza? Riqueza é a caminhada. Enquanto mais eu qualificar essa caminhada, mais o objetivo vem fácil. Sim. Por quê? É baseado nesse objetivo que eu vou trabalhar. Então, eu bisbilhotei a sua vida um pouquinho lá para saber como é que é. Faz parte. E eu vi uma foto sua lá, que eu acho que é com a sua filha, seu filho no colo. A família influencia muito no teu trabalho? Opa. Você espelha alguma coisa? O que é a família para você no seu trabalho? Nossa, eu acho que para mim é minha principal motivação. Acho que minha filha cara, depois do nascimento dela, parece que o mundo ganhou mais cor, né? Acho que, claro que minha esposa também, a gente constrói isso em conjunto, é uma parceria nossa. E eu digo que ter filho, para mim, é muito difícil, né? A gente sabe o quão difícil o esforço, é caro, noite sem dormir e tudo mais, mas também traz um significado para a nossa vida, pelo menos para mim, trouxe um significado muito, muito forte, né? Então, você estava falando da caminhada, né? De como que a gente constrói essa caminhada. Porque, no fundo, e no fim, a gente quer ser lembrado pelo legado, né? Pelo o que você vai deixar aqui. Eu talvez não consiga mudar muita coisa no mundo. Se eu impactar algumas vidas com o meu trabalho, eu já estou muito feliz, obviamente. Mas quem te leva a tua lembrança para frente, depois que você deixa de estar aqui na Terra, os seus próximos, são os seus, né? Sua família, seus amigos. E aí, como é que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado pelo rico milionário que tratava todo mundo mal? Porque a conta bancária, no dia seguinte, já vai ser esquecida, né? Às vezes dá até problema. Se a conta bancária é muito grande, na família dá até problema. Mas o legado, não. Ninguém tira de você. A memória que você deixa aqui, ninguém tira de você. E aí, é claro que no Brasil, como você falou, gigante que a gente vive, é muito difícil para muitas pessoas, né? Falar da jornada ser linda, maravilhosa, que você tem que ser feliz, tem muitas pessoas que não têm muito essa escolha, né? Porque vive ali do jeito que pode para viver. E aí depois, às vezes, consegue sobreviver esse período de dificuldade, aí sim vai arriscar fazer um negócio ou vai fazer alguma coisa que gosta. Mas, principalmente para os jovens, assim, eu acho que isso para os jovens tem que ser muito, muito importante. Isso. Descobrir as nossas virtudes, aquilo que nos dá paixão de trabalhar. O que você gosta de fazer na sua vida? Vai trabalhar com o que você gosta de fazer. Também eu acho que mudou um pouco isso. Não,
trabalho e prazer não se misturam. Não tem que se misturar. Porque você está ali 80% do teu dia, cara, da tua vida você está lá. Se você não fizer uma coisa que você gosta, ou vai ser muito sofrido, ou uma hora você vai jogar a toalha, porque os momentos difíceis são muito difíceis. Então você precisa gostar realmente daquilo para você poder aguentar o tranco e depois curtir a parte boa, né? E assim você trabalhar feliz, porque aí você não chega chateado em casa, você não chega sem paciência em casa, e aí a esposa vai reclamar que você vai para o trabalho e você briga com a esposa porque você já está estressado no trabalho, porque já é uma coisa que é um esforço muito grande para você estar ali, não só pela carga horária de trabalho, mas também por fazer algo que não te dá paixão. Então, é óbvio, isso também é um privilégio, mas quem puder trabalhar com a sua paixão, principalmente os jovens, trabalhe, né? Mas trabalha mesmo, não é trabalhar para se divertir só, não, é estude, faça a parte chata disso, se profissionalize nisso, procure os melhores conteúdos, as melhores faculdades ou melhores cursos que você possa fazer com o seu dinheiro e faça, né? Porque também trabalhar com a sua paixão não pode ser confundido com só me divertir. Porque o trabalho, ele é diário. Eu vejo que você falou da palavra legado. Eu acho essa... Agora eu estava remontando aqui na minha cabeça um pouquinho. Nós comentamos antes sobre Henry Ford, né? Marca Ford aí foi o primeiro carro que apareceu aí, pelo menos o mais famoso. E aí não vamos nem falar naquela briga dos aviões, né? 14 bis, irmãos Wright. Então, vamos dizer que Ford foi o primeiro carro que apareceu. Uhum. Só que assim, o Henry Ford foi um cara bom, legal, beleza, morreu. Bom, sim. Mas o legado dele ficou. A marca Ford está aí. Ela continua produzindo o mesmo produto. Evoluiu a marca, tem novos conceitos, novas maneiras de tratar o consumidor, mas é a marca Ford. Ou seja, não depende mais dele. Ele simplesmente deixou o legado. E hoje nós temos uma sociedade muito nova. Então, se eu abrir uma empresa hoje, o que eu devo fazer para deixar meu legado? Talvez aquela empresa não vai existir mais depois que eu me for. Ou depois que eu me aposentar, ou depois que eu mudar de cidade. Hoje em dia as empresas praticamente são a cara do dono. Mas eu noto que eles não estão conseguindo deixar esse legado. Se eu me aposentar da minha empresa, por exemplo, e vender minha parte societária, em muitos casos até o nome da empresa muda. Sim. Então, ou seja, ela perdeu totalmente a identidade. E como é que hoje, tendo essa relação que nós temos aí de empresas novas, nós temos aí uma sociedade cada vez mais criativa, o brasileiro é o rei da criatividade, eu duvido que tenha outro país que tenha a criatividade que tem o brasileiro. Ele consegue tirar suco de pedra. E suco ainda top, gelado ainda de pedra. Com certeza. E o que ele faz isso aí é o quê? Hoje ele tem essa criatividade. E amanhã, quando ele tiver que passar esse legado, o que ele tem que ter para dizer para o próximo assim, meu amigo, eu estou passando para você não uma empresa, eu estou passando uma história. Uhum. O que ele tem que fazer para essa história perpetuar? Qual é o ponto-chave que ele tem que colocar para dizer assim, ó, toma meu filho, tá tudo prontinho para você, leva adiante, engatilha isso aí. Se você seguir nessa linha, você tem futuro. O que eu faço para me tornar um Henry Ford da vida pela perpetuidade? Isso é uma questão muito, muito atual, assim, muito, no Brasil principalmente, né? Eu acho que a sucessão familiar, que é quando o fundador falece e o negócio vem para a família, é uma das principais causas de falência mesmo de grandes empresas, né? Porque aí quando começa a entrar, vem todos os problemas que envolvem ali uma sucessão mesmo, né? E lembrando, quem vai comandar, quem não vai, quantas que nem você ações. estava falando aí, como você já trabalhou na Apple, a gente sabe que o símbolo da Apple já não está mais na Apple. Ele é uma lembrança viva, mas não está sentado na cadeira mais lá. Tá. E o cara que está lá hoje, nem parente dele é. Uhum. Então, como é que essa lenda continua? Então, a gente tem uma tendência a
associar a empresa a um CNPJ como se fosse uma entidade, né? Como se fosse... É um prédio, mas assim, a empresa não é aquele prédio, porque você muda de prédio, muda a empresa para lá. Também não é o dono, porque o dono sozinho não faz nada, né? Então, o dono teve a ideia, o dono tem uma visão macro do negócio, mas precisa de pessoas, né? A empresa, na verdade, é um grupo, é um ecossistema de pessoas que estão trabalhando juntos para resolver um problema, né? Para resolver o problema que aquela empresa se propõe a resolver. Então, o que a gente precisa sempre lembrar é isso, que a empresa é um organismo vivo. Eu falo que a empresa, primeiro que ela é um conjunto de ideias, né? E o ser humano é capaz, né? A diferença, não sei se você já leu aquele livro Sapiens, ele fala sobre isso, né? Que o ser humano é capaz de se reunir embaixo de um conjunto de regras e produzir juntos, baseados naqueles valores que estão ali estipulados. A Constituição é isso, né? A Bíblia é isso. E o estatuto de uma empresa também é isso. A missão, visão, que a gente gosta de pendurar na parede, ela serve para passar os valores que aquela empresa tem, né? E aí é que eu acho que é o fundamental, o essencial, são os valores. Quais são os valores que você está passando para aquela empresa e para as pessoas que estão ali? Então, as empresas que permanecem mais ao longo prazo são empresas que conseguiram traduzir para os seus funcionários, para as suas pessoas primeiro, quais são os valores que ela está defendendo ali, qual é o propósito da terra que ela está cumprindo, como é que aquela empresa ajuda aquele microcosmo que ela está inserida, como é que ela ajuda ali, né? Então, o funcionário se identificando com esse valor, compra aquela ideia, veste a camisa e, é claro, os comandantes da empresa, seja o presidente, seja os diretores, precisam também tratar as pessoas com a devida importância que elas têm. A pessoa que serve o café é tão importante quanto o CEO da empresa dentro das suas funções. Então, quando a gente para entender que todo mundo ali é igual e que todo mundo ali tem história e que todo mundo ali tem família e que todo mundo ali também está lutando pelo seu próprio sucesso, a gente constrói uma empresa com uma cara mais humanizada, mais de família. E isso é o legado, porque quando você passar daqui para melhor, o que vai ficar são essas pessoas e os próximos que vão vir. E o que eu vi na Apple muito é que quem está lá, não está lá só para ganhar dinheiro, está ali porque acredita naquele propósito que o Steve Jobs fez lá atrás, que é usar os produtos da Apple para melhorar a vida das pessoas, para fazer a melhor versão das pessoas que usam o produto da Apple. E as pessoas que trabalham lá são artistas, são engenheiros, são arquitetos, são pessoas que empregam muito mais do que energia, mas também amor e carinho naquilo que está fazendo, porque acredita naquilo. E isso pode ser na padaria ou na Apple, porque quem está lá trabalhando tem que acreditar que aquela padaria quer fazer o melhor produto para aquela família comer um pão quentinho no domingo de manhã e ficar feliz, porque quem não gosta de tomar um café da manhã em família num domingo? Não é? Então, eu acho que é muito sobre como tratar pessoas, né? A gente vem de uma época que nem sempre as pessoas eram bem tratadas nas empresas. Infelizmente era assim. Eu vejo que isso está mudando. E porque as pessoas também não topam mais isso, principalmente os mais novos. Então, eu acho que é muito mais sobre ouvir os seus funcionários. A gente fala muito de ouvir cliente. Mas antes de você ouvir clientes, você tem que ouvir os seus funcionários. Quem que está ali? Quais são as histórias que estão ali? Porque só assim você vai conseguir trazer a sua história para esses funcionários, trazer a sua proposta de valor para esses funcionários. Eles compram, eles entendem, vestem a camisa e aí sim você vai para fora e começa esse trabalho com os seus clientes. Eu vejo, a cada dia que passa, Thiago, que isso aqui, a comunicação, isso que a gente está fazendo aqui, esse network, essa conexão que a gente está tendo aqui, é muito importante. Porque nos anos 80, 90, que é apenas a época que eu me lembro da minha existência, eu precisava comprar um pneu para um carro
Eu não tinha um Instagram para me dizer as lojas que estão próximas, um Foursquare para me chegar até lá, um Google, eu não tinha nada disso. Então eu tinha que sair pela cidade ou pelo onde eu estava para procurar um comércio que vendesse um pneu. E dentro desse comércio eu tinha que saber se tinha um pneu para o meu carro. Chegando lá, eu já sofri para achar um. Pô, eu vou procurar outro, não sei nem se tem. Vamos trocar aqui. Ok. Então, você trocava ou comprava o produto, esse é um exemplo que eu dei, pela necessidade. E a dificuldade em encontrar o produto. Sim. Hoje, você abre o Instagram, tem os patrocinados, tem um orgânico que está ali dizendo tudo para você. Você falar pneu 3 vezes, aparece 5 pneus para você no Instagram. É uma praga. Não use o celular para procurar bobagem, que isso ele vai perseguir sua vida todo dia. 24 horas. Só que hoje, eu já comprei o pneu antes de sair de casa. Assim, eu tenho que botar um pneu no meu carro. O que eu vou procurar no comércio? Eu já sei todos eles. O Google mapeou tudo para mim. Diz que num raio de 5 km tem 10 lojas. Qual é bom e qual é ruim ainda. Exatamente. Né? Então eu não vou lá comprar o pneu. Eu vou lá comprar quem vai vender o pneu para mim. Então quando eu chegar numa loja que vende pneu, eu vou ver se é uma loja limpa, se é uma loja organizada, se o cara que vai fazer a troca do pneu para mim, ele é um cara simpático, se ele está de bem com a vida, se ele tem um relacionamento bom com a empresa. Eu já presenciei muito, Thiago, lugares que tu chega que o funcionário fala mal da empresa. Ele diz assim, cara, aqui tem, mas vai na outra, porque na outra lá tá melhor. Sim. Pô, tá jogando contra o time. É. Então hoje você não compra mais um produto, você compra um valor. Uma experiência, né? Uma experiência. Perfeito. O que virou a barbearia hoje, que eu acho que é a coisa mais tradicional que a gente fala aí? Você ia cortar o cabelo antes, chegava lá, o cara cortava o teu cabelo, tchau e graça, perguntava do teu time, acabou a conversa. Hoje, você chega lá, já não tem mais aquela revista que tinha sovada, aquelas folhas de 6 meses atrás, aquele jornal que já tinha arrancado, classificado fora, aquelas palavras cruzadas que já estavam preenchidas, você não tem mais o que fazer lá. Aí hoje você tem celular. Hoje você está lá dentro e eles precisam oferecer uma experiência diferente para você. Claro. Porque o teu tempo é precioso. Se eu chegar lá e tiver 4 pessoas na fila, você não pode perder tempo esperando aquelas 4 pessoas. Você vai procurar outro, ou você vai marcar um horário, alguma coisa diferente. Você precisa inovar no seu comércio para que aquilo chame a atenção da pessoa. Eu vejo que tudo, até um supermercado. Você chega num supermercado, seja ele de grandes redes ou aquele do seu bairro, ele tem que ter alguma coisa que te atrai lá. Geralmente, o que o mercado tem? Todos os produtos industrializados, então o arroz que tem num mercado tem no outro, o leite de caixinha que tem no mercado tem no outro, mas aonde que o mercadinho de bairro ganha em você? Quando ele conhece você, quando seu filho vai lá comprar, ele ajuda seu filho a levar o produto, quando aquela carne do churrasquinho que ele vai fazer no final de semana, ele te indica a melhor carne para você comprar. Quando você não consegue ir lá no mercado pegar farinha para sua mãe fazer um bolo, ele leva a farinha para você, ou seja, ele traz uma experiência nova. Sim. Ele vende para você um valor, porque o produto todos têm. Então ele já não vai mais no mercado comprar farinha, ele vai comprar a pessoa que vende a farinha para você. Ele diz, como é que esse cara vai me tratar quando eu chegar lá? Essa é a nova tendência. O consumidor está pedindo isso hoje, é isso que ele quer ver nas ruas hoje, para ele poder escolher o que ele quer? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho assim, a gente... Você falou de Henry Ford, né? Ford falou aquela célebre frase que se eu perguntasse aos meus clientes o que eles gostariam, eles teriam dito cavalos mais rápidos. Na minha palestra eu abordo isso, né? Ele falou isso em 1914. Só ele fazia carro. A demanda era gigante, né? A oferta muito restrita. Eu tinha um carro da Ford. Então, ele não precisa ouvir o cliente dele, não precisava ouvir o cliente dele. O problema é que hoje é ao contrário. Você abre o Instagram, você tem lá 30 lojas de pneu te bombardeando, compra aqui o meu pneu, o seu pneu. Ou seja, a oferta hoje está muito maior do que a demanda. E como é que você determina, você consumidor, qual é a marca que você vai consumir?
você tem que ter uma conexão com ela, de alguma maneira. Seja no mercadinho de bairro ou seja na marca de tênis que você vai comprar. Você precisa, de alguma maneira, ter alguma identificação com aquele lugar. Vai ser pela higiene do local, então um lugar limpo, bem iluminado, né? Uma padaria que é bonitinha, de bairro, mas ela é toda arrumadinha, um mix de produto bem arrumado, as pessoas, né, felizes ali atendendo de alguma maneira, simpáticas, né, empáticas principalmente. Às vezes o cara tá num dia ruim, tudo bem, tá, todo mundo passa por dias ruins, mas ele pelo menos tem ali, abre um sorriso, pergunta o nome da pessoa, faz ali o básico para isso. A receita do bolo da sua mãe tá lá na prateleira, aquele bolo todo mundo procura. Sabe, ô Antônio, tudo bem? Chama pelo nome, né? Chamar pelo nome já é algo que você vai fazer diferente de todo mundo. Porque, assim, aonde que você entra e é chamado pelo nome? Poucos lugares. E nos lugares que você é chamado pelo nome, você lembra onde que é. Você já foi em um restaurante e o garçom falou: ô Jefferson, tudo bem? Quanto tempo? Cara, porra, esse é meu nome. Olha que legal. Acabou. Você já tá em casa. Você já é outra percepção. O cara pode até errar no teu prato, mas ele te chamou pelo nome, você já tem uma tolerância maior para isso. Porque os erros vão acontecer. Então, trazendo agora a Apple de novo, né? A Apple fala, mas a Apple é trilionária, né? Mas a Apple tem uma coisa que todo mundo pode fazer: atender bem. Isso independe de dinheiro. É olhar no olho, perguntar o seu nome quando você entra na loja. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Thiago. E o seu qual é? Você se identifica, já cria uma conexão. Então, o Steve Jobs lá atrás, ele comparava a loja da Apple muito a uma loja de joias, né? Que você tem que atender bem ali. A pessoa que está entrando ali, cara, ela vai deixar um dinheiro suado dela no seu negócio, né? Ela trabalhou muito para ter aquele dinheiro ali. E ela vai deixar no seu negócio. Você não dá um sorriso para ela, não pergunta nem o nome dela. Então, o atender bem, ele não precisa ser algo tecnológico, né? É só ter a proatividade. Então, quando o Steve Jobs pensou em criar uma loja, que na época, inclusive, foi muito criticado, né? A indústria não tinha um padrão de ter loja própria, por exemplo, né? E ele criou uma loja linda, já pensando em experiência, já pensando em jornada, em ser um lugar clean, em ser um lugar fácil de você comprar, que tem isso também, a facilidade de compra. Tem lugares, né, comércios pequenos que a gente entra que a gente fica perdido, a gente não sabe onde está cada coisa. Então, você também facilitar a jornada de compra é algo que ajuda demais. Botar os produtos certos nos lugares certos. E aí ele trouxe dos hotéis. Tem um hotel, uma rede de hotel muito chique, né, tipo americana, se eu não me engano é o Hilton. E ele trouxe de lá uma cartilha para treinar as pessoas de loja. E essa cartilha diz: receba os seus clientes com uma receptividade calorosa. Olha no olho, dá bom dia, se apresenta, né? Depois, estabeleça uma conexão com essa pessoa. Aperta a mão dela, pergunta o nome dela de novo, pergunta como é que, né, ela chegou até aqui, o que trouxe ela na loja. Entende quais são as dores daquela pessoa. Se ela está ali vindo procurar, eu quero um Mac, mas por que você quer um Mac? Eu quero um iPhone, mas como você usa o seu iPhone? Você gosta de tirar foto? Você gosta de... não, eu gosto só de trabalhar no iPhone. Então é produtividade que você gosta, entendi. Não, eu gosto, na verdade, da facilidade que eu tenho de baixar aplicativos e jogar jogos. Então tá. Então, o papo ele pode pegar 10 caminhos diferentes. Só que você tem que pegar o caminho que faz sentido para aquele consumidor. Então, é por isso importante você também entender a necessidade daquele cara. E aí, sim, nesse momento, você olha para dentro do seu negócio e fala: o que eu tenho aqui de melhor para oferecer para ele? E depois você fecha essa venda e dá um até logo legal, leva o cliente até a porta, aperta a mão dele novamente, né? E aí, se um dia esse cara te ligar com algum problema em algum produto que você vendeu para ele, faça de tudo melhor para atender esse cara. Supere as expectativas dele. Porque aí sim você cria uma conexão que vai gerar um boca a boca absurdo, que no fim é o que você quer. Qual é o melhor marketing que a gente tem hoje? E vai ser assim para sempre. É o boca a boca. Por isso que os criadores de conteúdos hoje são tão em evidência. Porque é um boca a boca digitalizado, né? Então, o que você quer como marketing, no fim, é que as pessoas falem bem do seu negócio.
E falar bem do seu negócio não é porque você tem a tecnologia de ponta, não. É porque eu entro lá, sou bem atendido, acho os produtos que eu preciso e vou embora no menor tempo que eu preciso estar ali. E o Steve Jobs, que é o caso que a gente está falando aqui, o dono da Apple, ele começou como dono. Teve uma ideia numa garagem. Eu vi uma fotografia dele lá, que a garagem, a parede era de madeira, a coisa mais assim, sem nexo do mundo. Um projeto de TV que desmontou lá para fazer uma tela e desenvolver um negócio. Até se a gente tiver essa imagem, depois a gente mostra. E criou uma revolução. Ele não vendeu um produto, até porque ele não tinha um produto. Ele tinha um conceito e, baseado no conceito, ele criou o produto. Ou seja, ele queria trazer algo que resolvesse o problema de alguém. Então, ele criou o conceito, criou a ideia e, baseado nisso, ele desenvolveu a ferramenta. Mas nem todo mundo tem o dom de ser proprietário, de ser dono, de fazer aquilo. Mas eu acho que cada um tem a sua própria característica. Eu sou um gerente financeiro, sou um controlador financeiro. Eu tenho que ser o melhor na minha área. Eu sou o cara que faz o cafezinho. O CEO da empresa pode ser um cara que movimenta milhões, pode conhecer, ter influência no mundo inteiro, mas às vezes ele não sabe a proporção correta do café para misturar com a água para dar aquele sabor. Ou seja, cada um tem a sua aptidão. Sim. E é muito importante que você explore a sua aptidão. Uhum. Não queira, por exemplo, ter um brilho que você não tem. Uhum. Às vezes você é bom naquela área. Eu, por exemplo, eu penso assim, eu nunca queria ser um policial. Sim. Porque eu acho que a profissão de policial é muito arriscada. Eu não tenho a coragem que esses caras têm de enfrentar bandido, de ao mesmo tempo entrar em situações muito delicadas, trabalhar de madrugada em casos terríveis aí que a gente vê pela TV e tudo. Mas isso é um dom. Sim. Assim como o policial tem um dom, o empresário tem um dom, o enfermeiro tem um dom. Uhum. E cada um tem o seu dom. Às vezes não descoberto, ou às vezes já descoberto, mas não explorado. Sim. É válido isso dentro da estrutura, de uma estrutura organizacional, de uma empresa, que a pessoa tente ser o melhor e que ela use ferramentas várias para poder mostrar isso dentro do coletivo? Uhum. Claro, eu acho que o dom, né? Eu acho que a virtude, quando a gente fala dom, parece que é algo divino, né? Tipo assim, você tem um dom. Neymar tem o dom de jogar bola, né? Messi é um dom para jogar. Mas tem as virtudes, que é aquilo que a gente é bom no que a gente faz, né? Então, tipo, eu também não seria policial, né? Não é minha virtude. Tem coisas que a gente sabe que não quer, tem coisas que a gente acha que quer, tem coisas que a gente realmente é bom e tem mais facilidade de fazer. Então, a gente tem que explorar esses caminhos. E isso me leva, assim, aí, tecnicamente falando, né, em administração, você tem ali empresas que são mais generalistas e empresas que são mais especialistas, né? Então, tem pessoas que se dão melhor sendo generalistas, ou seja, ela quer saber um pouquinho de cada coisa que tem ali para virar um gerente, para virar um diretor, para virar um CEO, um executivo. Então, é o perfil dela. Ela gosta de saber do todo. Ela gosta de saber um pouquinho, muito bem de cada coisa. Ela nunca vai conseguir ser a melhor pessoa em tudo. Mas a gente precisa de uma pessoa que consiga entender também as partes que juntas formam um todo. Mas a gente vai precisar também dos especialistas, que é quem vai pegar cada parte dessa e jogar na excelência. Então, numa empresa, a gente tem profissionais que têm um perfil mais generalista e profissionais que têm um perfil mais especialista. Só que eu não sei por que a gente jogou isso tudo no mesmo saco. Então, tem o cara que é especialista e que sofre uma pressão do mercado e da própria empresa de virar um generalista. Porque o cara é muito bom naquilo. Então, você tem que virar diretor, você tem que virar o gerente, você tem que ver... O cara, não, tipo, eu só quero ficar aqui, cara, apertando meus botões, porque é isso que eu gosto de fazer. Será que não é aquela ambição que o cara diz assim, não, se você é tão bom nisso, você tem que ganhar mais, então vai pra lá pra ganhar mais. Mas será que é aquilo mesmo que ele quer?
Então, mas é que tá. Será que a gente não está na hora também da gente valorizar o especialista e ficar, não, beleza, você não precisa virar gerente não, cara. Eu vou te pagar bem pra caramba pra você continuar fazendo o que você faz mesmo. E você vai ser o melhor dessa área e vai ensinar todos os outros a fazer isso. Porque você é bom nisso. Você é bom nessa função, nessa especificidade técnica, você é bom nisso e você é feliz aqui. Às vezes você pega um cara que está aqui ganhando X e leva ele para virar CEO, gerente, diretor, ganhando 5X, mas esse cara está triste. Porque o dinheiro, ele é só a metade do caminho, né? Porque assim, o que te deixa feliz mesmo é o que você faz, é o que você pega todo dia lá para fazer. O dinheiro, o cara, no fim da conta, quando você vê, você já gastou ele e acabou, entendeu? Então, eu acho que quem também está nas empresas precisa ter essa sensibilidade. Falando, não, olha, o Jorge ele é melhor se ele ficar aqui. Se a gente tirar ele daqui e botar aqui, talvez não funcione bem. Ou se é a vontade dele, faça o teste, vai. Mas, assim como tem as pessoas certas para ser o generalista. E aí, sim, essas pessoas vão ser as pessoas que vão subir ali para uma diretoria mais generalista, até não técnica, né? Porque o cara técnico pode virar diretor técnico e continuar fazendo o que ele gosta de fazer. A Apple se organiza por especialidade. É uma característica da Apple, né? Não tem gerente geral, não tem general manager, que a gente chama. É tudo especialista mesmo. Então, o cara de design o número 1 de design é design. O número 1 de vendas é de vendas. A vida inteira é de vendas. Eu não estou falando que essa é a única saída, não. Porque as empresas que têm o perfil generalista também têm o seu caminho. E também dá muito certo. Temos vários casos no mundo de empresas que são organizadas assim. O que eu gosto sempre de falar é que para você ser empreendedor, para você ser criativo, você não precisa criar um negócio novo. Você não precisa sair da empresa que você trabalha e abrir um negócio. Você pode ser empreendedor na estrutura que você está. Então, se você é um cara técnico, você pode ser o melhor técnico dali. Se capacitar para isso, trazer inovação para a empresa a partir disso. Não se limitar só ali ao seu dia a dia, a sua tarefa de inscrição de cargo que você tem. Você ir além, você pesquisar, você trazer ideias novas, você ser criativo, você trazer inovação para a empresa. Então, você pode ser empreendedor também dentro de uma empresa que você está trabalhando. Porque, às vezes, você pega um cara que sai dessa empresa que ele trabalha para ela, ele abre um negócio achando que vai voar e ele vê que ele vai ter que ser gerente, que ele vai ter que ser dono de negócio e que daqui a pouco ele não tem nem mais tempo para fazer as coisas que ele gostava de técnico. Que ele vai ter que tocar o negócio. E é isso, o cara toma um choque de realidade e vê, eu não nasci para isso. Thiago, muito curioso essa parte do Steve Jobs, que é uma lição. Se você analisar, nós falamos aqui de Henry Ford, que é lá em 1900, a época dele. E também nós falamos de Steve Jobs, que é 1970, 1960 e poucos aí, que é a data de nascimento dele. Então, nós estamos muito próximo do Steve Jobs e muito distante do Henry Ford. Mas eles têm uma metodologia, entre aspas, de trabalhar muito parecida. Mas o Steve Jobs revolucionou. E ele criou o nada na empresa mais valiosa do mundo hoje. Se eu, um modesto empresário de uma cidade pequena, de um comércio relativamente pequeno, em que eu tenho uma estrutura pequena, eu consigo executar aquilo que o Steve Jobs idealizou para a empresa dele dentro do meu negócio, independente de ser uma padaria, uma loja de confecção ou uma empresa de jardinagem, eu tenho como trazer aquela experiência que ele criou lá dentro, aquele conceito que ele criou, para dentro do meu pequeno negócio. Para organizar, para fazer a coisa fluir lá dentro, eu consigo fazer isso? Consegue. A gente falou, né? O Steve Jobs veio da garagem. Então, hoje a Apple é o que é, mas até os anos 80 a empresa era micro, né? Era pequena. Então, como é que ele fez com que pessoas grandes viessem trabalhar para ele? Pessoas que já tinham uma experiência trabalhando numa empresa pequena, que ainda não tinha ali se estabelecido, vendendo o propósito dele, o sonho dele. Então, quando você acredita muito naquilo que você faz, você fala, e quando você fala, você traz a verdade, porque é a sua verdade, você acredita naquilo, você não está ali só pelo dinheiro. Acho que pelo dinheiro só é mais complicado. Mas quando você traz essa vontade,
qual é a mágica do Steve Jobs? Ele, primeiro, era um visionário, então ele tinha uma visão muito boa, mas ele sabia trazer pessoas muito boas para trabalhar com ele. Ele se cercava de pessoas muito boas. E você só cerca de pessoas muito boas quando essas pessoas acreditam em você, além do dinheiro. É claro que a gente está falando de um negócio pequeno, onde às vezes você não tem mão de obra, às vezes é difícil achar essas pessoas. Mas o que a gente está no nosso controle? O que está no controle do comerciante ali pequenininho? Cara, você está trazendo a sua verdade para o negócio? Você está mostrando o que você quer fazer ali, como, por quê, qual é a sua missão, qual é a sua visão, né? Qual é a sua visão de mundo? Você é um ser humano que é agradável de estar junto, né? Porque antes de você ser gerente, dono de empresa, você é uma pessoa. Você trata as pessoas bem. Então, quando a gente consegue trazer isso, essas pessoas boas que gostam de ajudar, eu falo que para você ter um negócio, principalmente no varejo, você tem que ter pessoas que gostam de pessoas, ou seja, pessoas que têm paciência para ouvir. E você precisa ter pessoas que gostam de ajudar. E na própria história do Steve Jobs, teve uma hora que ele foi afastado da empresa porque ninguém suportava ele. Exatamente. Embora ele sendo o CEO do negócio, ele sendo cabeça... Com pessoas, não era a melhor pessoa, tá? Não era a melhor pessoa no tratamento. Mas ele chamava pessoas que eram muito boas com pessoas. Então tinha ali alguém que ajudava ele a transitar com o resto do time. E com a maturidade também ele foi mudando, se tornando uma pessoa melhor. E o processo também dele inicial não era o mais certo. Tanto que a empresa deu uma derrocada, ele foi tirado da diretoria da empresa, porque a ideia dele não estava colando mais, e ele precisou se reinventar. Sim. Ele precisou evoluir, inovar no negócio, para poder criar uma nova empresa, uma nova imagem, um novo conceito. Sim. Isso eu posso trazer para o meu negócio, que tem assim, nós vivemos hoje com crise, com dificuldade financeira, com pouco apoio do governo, com muita crítica aonde você está. Na sua região, geralmente você não faz milagre. Uhum. Então o melhor é o do outro lado. Sim. E o seu vizinho não é o bom. E a sociedade nossa hoje, Thiago, ela está muito presa a padrões. E fica difícil você falar para um empresário que tem tido a sua alavancagem comercial a mudar o padrão, a dizer que o quadro de funcionários dele não são um degrau abaixo dele e fazem parte de um todo. Eu não vivo sem a pessoa que cuida do meu financeiro. Só que essa pessoa do financeiro eu contratei. Eu, como proprietário, contratei ela. Só que ela não é inferior a mim. Ela cuida do meu dinheiro. O cara que promove as vendas, ele não é inferior a ninguém. Ele é o cara que alavanca a empresa para poder crescer. O cara da logística, o cara que entrega o produto, o cara que manipula a massa do pão lá na padaria, ele é tão importante quanto qualquer um. Só que não é fácil para a empresa abrir o coração da empresa e dizer assim, meus queridos, vocês fazem parte disso tudo. Sem você, eu não existo. É difícil para o empresário fazer isso e colocar todos no mesmo nível. Mas você tinha comentado que lá na Apple a estrutura é diferente. Lá a estrutura organizacional não se compara ao tradicional. E o cara criou isso, mas já tendo os padrões tradicionais. Do dia para a noite ele criou uma coisa nova. E que hoje segue como regra de mercado. Como é que se aplica isso? Tem que se integrar, a equipe tem que ser integrada, o proprietário tem que descer do pedestal, o gerente ele tem que parar de ser o mandão, ele tem que ser o participativo. Como é que funciona isso aí para mim poder mudar o conceito da minha empresa e fazer com que ela evolua? A cultura da Apple é muito forte, né, hoje. Eu lembro que quando a gente, hoje, né, há muito tempo já, a cultura mesmo organizacional da Apple é forte. Você entra na empresa, você sente que ali é um pouco diferente. As pessoas estão ali, elas estão realmente ali porque gostam demais de onde elas estão, né? Mas isso nem sempre foi assim. A Apple passou por uma crise de cultura ali nos anos 90. Inclusive, teve um escândalo acionário envolvendo informações privilegiadas. A Apple sofreu um processo com isso. E isso casa muito com o retorno do Steve Jobs à Apple. Foi ali em 97. E ele contrata um executivo, que na época ele trabalhava... Esse executivo chama John Brennan. E ele trabalhava na Adobe. A Adobe é essa empresa de software que faz a Photoshop, por exemplo. E engraçado, só cortando um pouquinho, Thiago,
que antes de toda a lambança começar, ele contratou um cara para gerenciar renomadíssimo, que era o cara que era da Pepsi, era o top. Exato. Ele foi lá e trouxe o que tinha de melhor. Exato. E errou. Na metodologia dele não deu certo. Ele errou. Ele era muito imaturo também na época. Mas o John Sculley, que foi esse lá em 84, se eu não me engano, que ele contratou da Pepsi, ele veio com a mentalidade de uma empresa já gigantesca, né? E aí que conflita com o Steve, porque o Steve, apesar de ter criado uma empresa que ficou gigantesca, ele sempre quis contestar os padrões. Não ser aquela empresa que foca só no resultado. Tem que focar também na criatividade, tem que fazer o bonito. Não é só fazer por fazer, né? Vamos sair da Apple, né? Mas tem lugares que você entra na sua cidade que parecem com todos os outros da empresa, da cidade. Você entra num restaurante que, cara, é igual a qualquer um que você entra. É bom, você come, você sai de lá satisfeito. Mas tem alguns lugares que você entra que você fala assim, putz, isso aqui é um pouco diferente. Tem um carinho aqui, tem um amor aqui, tem um atendimento diferente, o lugar é mais limpo, o prato, o talher é diferente, o prato é mais bonito um pouquinho. Tem uma diferenciação que você fala assim, puta, eu me sinto melhor aqui. Você às vezes não consegue nem dizer o que é, mas é um carinho, é um amor. Então o Steve Jobs, é óbvio que ele visava lucro, mas ele também visava o certo pelo certo, fazia aquilo que realmente as pessoas querem consumir. Então, até hoje é feito assim. Porque a gente existem essas pessoas que querem o certo pelo bonito, para você entregar como você gostaria de receber. Achar essas pessoas é que é difícil. Você tem uma sensibilidade para achar essas pessoas. Mas existe, elas estão lá, né? E tem aquelas pessoas que são mais medianas mesmo, que só querem ali cumprir a tabela, ganhar o dinheiro dela, ir embora e tal, tudo mais. E me chamou a atenção no filme, quem não assistiu o filme do Steve Jobs, eu recomendo que assista. Eu não vou dizer que eu chorei, que vai ficar até feio aqui, mas é um filme muito emocionante, porque você vê um renascimento de um negócio, uma quebra de paradigma, um cara que era o bambambam do dia para a noite, ninguém mais quer saber dele, ele entra numa reclusão total. E tem uma cena que me chamou muito a atenção, Thiago, que é aquela hora que ele, depois que ele volta para a Apple, que ele entra dentro da parte de projetos. Ele vai lá e tá os projetistas desenhando e puxando e fazendo uma coisa nova, que não é comum, que a gente chama muito de chão de fábrica, né? Que é onde o CEO, o presidente, o gerente entra e fica em contato com todo mundo, se mistura no meio. E traz a sua experiência, ou a sua curiosidade, ou a sua vontade para dentro do meio, para que aquilo desenvolva uma técnica nova. Uhum. E isso aí, no meu ponto de vista, é fundamental para uma empresa, essa troca de experiência. Porque eu acho que quem está no degrau de cima, hierarquicamente, não sobre inteligência, ou sobre quanto mais ganha, não, nada disso. É apenas numa estrutura organizacional, eu acho que ele faz parte da massa. Ele não está lá em toda a estrutura. Literalmente, se ele não põe a mão lá embaixo, ele não arregaça a manga, ele não sua um pouquinho junto com os outros, ele não demonstra que aquilo é uma equipe, que aquilo é um grupo. Sim. E aí, quando as coisas não saem como ele imaginava, aí ele quer brigar com o time. E quer falar e dar um monte de ideia, mas que já não dá mais tempo. Porque já foi para a rua. A gente já lançou o produto. Agora, se ele está imbuído num processo, mesmo que não seja muitas horas, mas que ele está ali acompanhando, né, sabendo as dores e as dificuldades daquele time que está criando, ou aquele time que está trabalhando, aquele time que está vendendo pão, por exemplo, ele não consegue saber se o cliente que reclamou do pão que estava mais queimado realmente é muito importante ou não, porque ele não está ali. Então, ele precisa saber se aquela gôndola de produto, sei lá, de lenço umedecido, precisa estar na linha dos olhos ou embaixo. Ele não está lá para ver. Então, eu acho que as pessoas, que todo dono de empresa, todo criador, de certa forma, ele precisa estar em todas as áreas em algum momento. Porque só assim ele vai conseguir tirar insights poderosos e junto com o time, co-criar. Porque senão também o time perde com a falta de percepção daquele cara que está pensando nisso tudo, que foi quem criou o negócio, né? Mas,
Falando de todo mundo ser igual, e eu acho que isso impacta muito no resultado. Porque eu estava falando do John Brennan, né? Que foi contratado pelo Steve Jobs, e ele trouxe da Adobe algumas regras de cultura. Ele foi contratado para mudar a cultura da época da Apple mesmo. Era o objetivo dele. Ele virou vice-presidente de vendas da Apple e mundial. E aí ele trouxe as regras de sucesso do John Brennan. Ele trouxe isso da Adobe, mas ele estruturou isso na Apple, né? Então, todo funcionário que entrava na Apple ganhava um cartãozinho com as regras dele. E tem algumas regras que eu acho muito boas, né? Uma é crie relações de ganha-ganha. Então, não adianta você achar que você está numa guerra com o seu cliente. Você não está numa guerra com ele, você está ajudando ele. Então, quando você vende para ele uma solução completa, quando às vezes ele... Né, o que eu vou falar às vezes pode parecer romântico, é claro que nem todo mundo consegue fazer isso, mas se esse cara entra na tua loja pedindo um produto que vale R$1.000, mas você vê que ele não precisa daquele produto que custa R$1.000, você vende para ele um de 800 falando que vai atender ele tão bem quanto, você ganhou esse cara para sempre. Você está sendo honesto com ele. Isso é criar uma relação ganha-ganha. Pode ser que ele tenha gastado 800 em vez de 1.000, mas quantas vezes ele vai voltar na sua loja a partir dessa tomada de decisão que você teve? Será que ele volta 1, 2, 10 vezes? E se você não tivesse feito isso, será que ele voltaria? Então, no longo prazo, quem é que ganha mais? Né? Então, quando você entra numa Apple Store, uma loja da Apple, é esse tipo de coisa que acontece. Se você quer comprar um Mac, o cara vê que o Mac não necessariamente é o que você precisa de uma coisa mais barata, ele vai te ofertar uma coisa mais barata. E ele não está desmerecendo, não. Não. Ele está vendo a sua necessidade. Exatamente. E se você falar que quer o mais caro, é óbvio que você vai levar. Mas ele está só te falando, se você levar isso aqui, faz a mesma coisa, tá? Que você quer fazer. Então, essa honestidade é uma coisa muito importante, seja para cliente, seja para fornecedor, né? Seja para cliente empresarial. Porque porque nessa confusão de estímulos e de oferta que a gente tem, o que vai sobressair é quando você for tratado com dignidade, com honestidade. Quantas vezes você saiu de uma loja, comprou um negócio e falou assim, não devia ter comprado isso aqui, cara. Fui enrolado. Você sai com aquela dorzinha no seu coração, você fala assim, fiz besteira. Você não volta mais, cara. Você não volta mais. Então, criar relações ganha-ganhas é um deles. A outra é, todo mundo varre o chão. Né? Todo mundo varre o chão. Isso é para dizer que todo mundo na empresa tem o mesmo valor. E varrer o chão não é demérito para ninguém. É claro que é uma metáfora, né? É uma comparação, mas... faz parte da estrutura, né? Faz parte da estrutura. Então, assim, a gente brinca que se a pessoa do café faltar, ela vai fazer falta, meu amigo. Entendeu? Ela vai fazer muita falta. Se o financeiro faltar, se o contas a pagar faltar, você pode ter um custo ali grande por causa disso. Eu sempre digo, Thiago, que nós somos uma empresa, uma engrenagem. É uma engrenagem. E você vai montando os dentinhos para manter a engrenagem sempre funcionando. Exato. Quando falta alguém, é como se aquele dente da engrenagem quebrasse. Exato. E como é que fica a engrenagem com o dente quebrado? Ela começa a enfraquecer os outros dentes. Começa a prejudicar ainda os outros dentes. Começa a gerar defeitos atrelados àquilo. Então, quando a gente está numa empresa, num ambiente onde as pessoas são tratadas iguais, é muito mais prazeroso estar ali trabalhando, é muito melhor para se trabalhar e você vai atrair colaboradores muito mais talentosos, muito mais comprometidos com aquele trabalho que ele está se propondo a fazer, porque ele se sente parte do todo. E acho que a palavra-chave também aí nesse caso é assim, todo mundo entender o propósito da empresa. Porque, óbvio, que você tem uma padaria, ou você tem um mercadinho, você tem uma loja de roupa, o intuito, você é contratado para fazer aquele produto sair da prateleira e chegar na mão do cliente, hoje o consumidor. Mas não é só isso. Porque será que é só o vendedor de calçado que sabe vender calçado? E se ele não for trabalhar hoje e tiver o guarda lá na porta, lá, que ele vê que você entrou e está perdido, será que esse guarda que está lá na porta, ele não pode te ajudar a vender aquele calçado? Será que a pessoa que está lá no balcão do quando você vai receber, ele não pode olhar e dizer assim, vou lá ajudar aquela pessoa, porque não tem ninguém lá para ajudar ele? Exato. Isso aí é integração. É todo mundo entendeu o propósito da empresa. Base é vender. Ótimo, nós estamos no mundo capitalista, tem que vender. Mas nem sempre a venda é pegar o cara que entrou na loja e entregar um produto para ele. Isso aí ele já vai fazer.
Ele entrou na loja para procurar um sapato, é porque ele, no mínimo, quer um sapato. É isso. Então, como proporcionar para ele uma experiência diferente? Como fazer com que ele entre lá e diga assim, cara, eu cheguei lá, quando eu vi do nada aparecer uma pessoa que entendeu o que eu queria e deu tudo certo. E saí de lá tranquilo. E aí depois eu descobri que o vendedor nem foi trabalhar aquele dia. Que experiência ótima isso, não é? E aí o segredo é o cara se sentir parte, né? Todo mundo se sentir parte daquela empresa, né? Não só, eu sou só caixa. Você está caixa, você é caixa, você foi contratada para ser caixa, mas se porventura a área de vendas precisar de uma ajuda, é você se sentir confortável e achar aquilo natural para falar, opa, não, eu consigo ajudar sim, vem aqui. Porque o resultado é um só no fim. Vai apurar lucro ou prejuízo a loja? É isso, porque é isso, a gente vive no mundo capitalista. E se for prejuízo, meu amigo, não vai embora só o vendedor, não, vai embora o caixa também. Então, e também não é para fazer isso por medo, não. É entender realmente que isso é uma engenharia, que isso é um sistema que uma parte depende da outra. Só que desculpa até te contar, mas tem um desafio ali que é quem está lá em cima, ele precisa despertar esse interesse, fazer com que isso seja uma verdade. Então, o dono, ele também precisa dar o exemplo, ele também precisa varrer o chão, ele também precisa atender o cara que entrou na loja enquanto a outra tá. Ele também precisa arrumar o estoque se ele passar e ver que está desarrumado. Ele precisa falar assim, porque é pelo exemplo que a gente vai conquistando, né? Porque senão vira só blá, 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 né? Que aí os políticos aí a gente tem um monte de exemplo. E não é isso. Então, e a gente só consegue passar com exemplo quando a gente realmente acredita que esse é o caminho. E aí, quando você der um treinamento de vendas, você não vai dar um treinamento só para o teu time de venda. Você vai dar para o caixa. Por que não convidar o segurança? Por que não convidar a tia do café para o treinamento de vendas? Você não sabe quais são as aspirações daquela pessoa. De repente, você tem um mega vendedor talentosíssimo atrás de um caixa. E você não sabe. Eu acho muito ruim... Você está numa estrutura, independente da empresa. Nessa sala aqui falamos da Apple, e ela já tem um propósito limpo, simples e claro do que ela quer. E você trabalhar numa estrutura e você não saber o que está fazendo lá dentro. Se alguém perguntar para você assim, tá, mas a empresa Joana Móveis vende o quê? E você não sabe o que está fazendo lá, será que você faz parte daquela engrenagem? Será que o seu patrão, o seu gerente, o seu recrutador contratou você com esse intuito de você ficar boiando dentro da estrutura? Será que você não precisa integrar? Você não quer que a empresa cresça? Tem aquela velha piada, né, que a gente conta, que tá no posto lá e tu vê o patrão com a caminhonete nova, fala assim, o meu patrão trocou de carro esse ano. E aí o patrão chega pro funcionário, graças a você eu troquei de carro. E espero que você trabalhe mais, o ano que vem eu trocar de novo. Ou seja, você não tem que ter inveja do carro novo. Você tem que entender que todo mundo está trabalhando para melhorar a sua vida, inclusive você. Você não faz parte da estrutura que melhora a vida só do outro. Você melhora do conjunto. Claro. É você que mantém, talvez, o emprego do vendedor lá dentro. Porque todo mundo tem uma família. Então, se você não fizer parte de um todo, você simplesmente acaba se excluindo por natureza. E aí, quando vê, o grupo já não presta mais atenção em você. A empresa tem a responsabilidade e o desafio de deixar claro esse propósito, de dar as ferramentas para o seu colaborador entender esse propósito, né? Aí eu falo de um treinamento, eu falo de quando você contratar alguém, você tem que explicar o que é a empresa e não só o que é a função. Você tem que dar liberdade também para esses funcionários se colocarem as suas ideias, buscarem o seu próprio conhecimento, porque tem um monte de empresa que fala assim, não, o que você quer saber de venda? Tu é caixa, tu não tem que ficar sabendo. Então isso também dificulta o processo. Então é uma sinergia, né? O funcionário precisa ter essa atitude, essa proatividade, essa curiosidade de melhorar cada vez mais, e a empresa precisa dar as ferramentas para que isso aconteça e viabilize isso, porque ela quer um profissional que cresça, ela quer um profissional que se desenvolva, mesmo que esse cara daqui a pouco vá mudar de empresa, porque acontece muito isso, mas eu formo o cara vai para a empresa. Acontece, o desafio é como que você retém, aí entra um desafio bom, né, de como que eu retenho talentos, também tem ferramentas para você fazer isso, mas
o processo ele tem que ser sinérgico, né? Tem que ser das dois lados. E aí teve uma história de um funcionário que trabalhou na Apple e trabalhou com o John Brandon lá e participou dessa mudança de cultura da empresa, né? E depois esse cara saiu da Apple e foi abrir a sua própria empresa. Uma empresa de tecnologia também, acho que mais voltada para software. E aí o processo de entrevista dele tem uma pegadinha que ele leva do John Brandon, da regra de todo mundo varre o chão. Ele está entrevistando a pessoa, entra uma funcionária ou um funcionário para trocar o lixo, o próprio entrevistador levanta para ajudar, e se o entrevistado sequer se movimenta, não pergunta ou não levanta também para ajudar, esse cara já está fora. Agora, se ele levanta para ajudar a tirar o lixo, pergunta se quer ajuda, abre a porta, faz alguma coisa para que aquilo aconteça... Se importa com a situação? Aí esse cara está contratado. Então, é sobre pessoas que têm predisposição para ajudar. Valoriza o valor da pessoa, do próximo, é algo que importa. E isso não está só na empresa. Isso é você entrar num elevador e dar bom dia. Isso é você abrir para uma pessoa a porta para ela entrar. Isso é você entrar na sua loja, né? Eu sei que você tem loja de varejo. Você, dono, entra na loja e limpa o chão ou cata um papel. E não é aquele cara que fala assim: ô, fulana, limpa aqui porque tá sujo. Não. É pelo exemplo. É porque é importante para você também isso. E isso se torna importante para todo mundo que está ao teu redor. Por essa conversa vai longe, hein, Thiago? Nós precisávamos ficar numa pescaria. Tem pro Mato Grosso pra gente ir numa pescaria. Sobe em cima de um barco, vamos pro meio do mato, ficar uma semana pescando lá e lá a gente vai se atualizar. Vamos sim. Mas infelizmente a gente é vítima do tempo. Claro. Temos todo mundo seus afazeres, você também tem que seguir seu caminho. Olha, é um grande prazer, a CDL está trabalhando junto com o Sebrae, é um grande parceiro de negócio nosso. E o intuito sempre é prover uma melhoria, trazer ferramentas novas, como desenvolver o comércio do nosso associado. E isso só brilhanta cada vez mais quando a estrutura cresce em conjunto. Nós somos uma receita de bolo. Então não é interessante para nós que alguns pontos se destaquem. Nós precisamos que um todo cresça para ter evolução. E a inovação é a ferramenta-chave para isso. Hoje em dia, nosso comércio está muito acirrado, há muita oferta, há muita busca, há muita informação. E quando você consegue inovar, se destacar, fazer algo diferente para o seu cliente, para o seu consumidor, você consegue ter resultados melhores. E tanto para o lado externo, que é para o consumidor ficar visível, quanto na estrutura interna. Eu acho que quanto o desenvolvimento interno é feito, o externo ele vira automático. Ele é simplesmente o resultado que você fez dentro da sua equipe. Exato. Eu quero aqui agradecer muito para você, Thiago. Eu acho que eu acabei pegando seu tempo demais aí. Eu fico lisonjeado em ter você aqui na nossa cidade e participando desse programa aqui, que é tão importante para o nosso associado e tão importante para quem assiste. Nós temos isso aqui nas mídias sociais, tanto no Instagram, Facebook, WhatsApp e também o canal no YouTube. E algumas coisas estão também no Spotify. Então, quem quiser nos seguir pode procurar a CDL Sorriso lá dentro. E também está aqui o Thiago, que quero que você se apresente as ferramentas aí também, Thiago. O que você tem disponível para as pessoas te seguirem, consultar o seu conteúdo e ver o quanto é importante o seu trabalho. Claro. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez aí, Jefferson, pela oportunidade de estar aqui, de falar com vocês. Acho que eu falo que se eu puder ajudar só um pouquinho algumas pessoas, para mim já vale muito por propósito, né? Eu acho que esse é o que eu estou me predispondo aqui a fazer. E nesse Brasilzão a gente tem um monte de oportunidade que a gente pode ajudar, né? Então, eu queria agradecer imensamente pela presença. Eu queria dizer também que a inovação, ela não é só tecnológica, né? Inovar é fazer diferente. Então, se um processo na sua empresa tiver meio capenga e você fazer ele melhor, é uma inovação. Fazer o básico bem feito é inovar. Porque tem muita gente hoje que não faz o básico bem feito e quer trazer inteligência artificial para o seu negócio. Mas o cara ainda não está fazendo o básico dele bem feito. Então, fazer o básico também é inovar. E inovação, por último, é um processo contínuo, né? É todo dia. Por quê? Quando a gente tem claro o que a gente quer fazer como empresa, a gente sabe qual é o resultado final que eu quero, que é aquela excelência.
E se a gente quer excelência, a gente tem que estar o tempo todo olhando para o novo, olhando o que você pode melhorar dentro da sua empresa e preparando o seu time para te trazer esses insights. O time precisa ter a liberdade para te trazer sugestões novas de inovação, porque às vezes a inovação pode vir lá da ponta, pode vir lá do teu vendedor que está lá na loja. Ele está no contato com o cliente, ele vai saber a dor que não está sendo atendida. Então, abrir espaço também para ouvir toda a estrutura. A tia do café, ela pode trazer inovação, porque ela serve o café para o cliente que reclama alguma coisa para ela. Então, abrir as portas também para isso é muito importante. E é isso. Quem quiser acompanhar mais, é só seguir lá no meu Instagram, Thiago_Freire, Thiago com TH. Tem outras empresas ali também que eu estou lançando, então fiquem super à vontade de seguir também. E o canal está sempre aberto, É só mandar uma mensagem lá, trocar uma ideia, que na medida do possível a gente conversa e bate um papo. Alô? Cara, muito feliz de receber você aqui, Thiago, conhecendo a tua história, vendo o que você faz, o que você traz. Tenha certeza que a tua contribuição vai ajudar muita gente nesse município. Que bom, cara. E outra, com esse nosso material indo para o YouTube, eu tenho certeza que quem assistir terá uma aula do que é inovação, o que pode fazer, vai ter no mínimo imersão em algo diferente que vai trazer para ele uma realidade palpável, que ele pode fazer, que não é simplesmente uma coisa, uma utopia. Não. É uma realidade tão simples, como você falou, faça o básico. E às vezes o básico vai resolver tudo. Exato. E isso é uma inspiração para muitos jovens, muitas pessoas que têm ideias e têm medo de lançar a ideia no mercado, porque o mundo ele é muito animal. O mundo hoje ele massacra quem erra. Ele já massacra quem acerta, imagina quem erra. Mas é um sonho que precisa ser vivido. E fácil. Muito obrigado a todos que estão vendo aí. Thiago, um imenso prazer te receber mais uma vez. Obrigado. Venha sempre aqui na nossa CDL, a gente tem muita coisa boa para apresentar. Vou cobrar essa pescaria aí. Venha, que eu vou estar aguardando. Alô, obrigado, Eu gostei de todos vocês assistindo aí. Acompanhe os canais da CDL Sorriso. Tem muito mais novidade vindo aí, gente. Acompanhem, sigam os canais, nos procurem. Temos uma central de atendimento que entra em contato, passando todo o nosso conteúdo para você associado. E para aquele que não é associado ainda, procure. Há um universo de vantagens, valores e excelências aqui dentro, que estão todos disponíveis para você. Muito obrigado. Valeu, Thiago. Alô, Jefferson. Obrigado, cara.